Para a montagem do meu pêndulo, eu utilizei uma base de madeira que eu encontrei em uma loja de artesanato, né? E utilizei uma linha bem fininha, marrom, e de peso utilizei uma bolinha preta. Para a gravação do vídeo, eu coloquei na frente do pêndulo um tapete, né? Só para evitar o reflexo que estava dando da bolinha no chão. Isso poderia causar problemas ali na hora de fazer o programa. E coloquei um papelão no fundo, só para dar uma disfarçada nessa linha, para o programa também não conseguir enxergar essa linha, já que a linha e o papelão são quase da mesma cor, né? Agora, indo pro programa em si, que eu criei dois scripts, um que é para rastrear a bolinha e obter os dados, e o outro é para justamente tratar esses dados até chegar no fator de qualidade. Começando pelo script do rastreador, a gente começa carregando o nosso vídeo, o vídeo do pêndulo, utilizando a biblioteca do OpenCV. A gente cria um vetor de dados, inicialmente vazio, que é onde a gente vai armazenar os dados obtidos. Inicializa também uma variável para guardar o tempo, para a gente acompanhar o tempo, e também vai ser utilizado para ser armazenado dentro dos dados, porque essa é uma informação necessária. A gente também inicializa outra variável que vai guardar a quantidade de FPS do vídeo, frames por segundo, a partir dessa função aqui. A gente também cria uma função, a gente também utiliza uma função para remover o fundo do vídeo. Essa função do OpenCV, ela basicamente torna o vídeo preto e branco e torna branco apenas o que está em movimento, né? Que é basicamente o que a gente precisa, que é seguir a bolinha. Aqui a gente tem um loop, que é onde vai acontecer a maioria dos processos desse script. Esse loop ele funciona enquanto o vídeo roda, né? Enquanto o vídeo ainda não acaba, ou até eu pressionar a tecla ESC, que isso obriga o loop a terminar imediatamente, independente se o vídeo acabou ou não. Nessa linha a gente vai ajustar o tamanho da janela para a gente conseguir visualizar o vídeo, né? A gente ajusta para um tamanho adequado para a nossa visualização. A gente aplica o detector de objetos em uma máscara, para que a partir disso a gente consiga desenhar os contornos do objeto que a gente quer no vídeo. Aqui a gente utiliza mais funções do OpenCV, que são feitas para isso. A gente utiliza outra função do OpenCV para calcular a área desse contorno. E se essa área for maior que 200, o valor de 200, a gente inicializa quatro variáveis, né, que vai ser a posição x, a posição y, a largura e a altura desse contorno, utilizando outra função novamente do OpenCV. A gente cria um contorno retangular em volta da minha bolinha ali no vídeo, né, da cor vermelha aqui, com grossura 3. Todas essas funções do OpenCV também. Depois disso, a gente coloca no final do vetor de dados duas colunas. Uma coluna que vai ter o tempo e a outra coluna que vai ter a posição do centro do retângulo, né? Basicamente x mais a largura dividido por 2. Após isso, a gente abre a janela para o vídeo, para a gente conseguir enxergar o vídeo. A gente, a cada iteração, a gente atualiza o valor do tempo, né? Para a gente conseguir acompanhar isso também. E, além de que isso é passado para o vetor de dados. A gente mostra quanto tempo já se passou no terminal. Aqui é meramente só para conseguir acompanhar quanto tempo passou. E aqui é só para se essa parte aqui é só dizendo que se eu apertar a tecla ESC, eu fecho as janelas, independente do vídeo ter terminado ou não. Nessa parte aqui eu só me garanto de que eu fechei, o programa vai fechar mesmo todas as janelas que foi aberta durante esse processo. Aqui eu utilizo outra biblioteca, que é o Pandas. É uma biblioteca muito útil para tratamento de dados, para armazenar grande quantidade de dados. Ele facilita bastante.
E aqui, utilizando uma função dele, a gente transforma aquele vetor de dados em uma tabela, né? Um data frame, que é literalmente uma tabela. E a gente salva essa tabela em um arquivo. Esse arquivo, que é o posições, ele é gerado ao final do script, quando o vídeo inteiro já rodou, e aí já foi armazenado todos os valores de tempo e todos os valores de posição. Agora, para rodar o código, é só vir aqui no terminal. E o vídeo se abre aqui. Observe que dá para acompanhar o tempo que se passou. São exatamente 60 segundos de vídeo, então é armazenado uma quantidade bem grande de dados. Ao final disso tudo, a gente consegue visualizar o arquivo que foi gerado, né? Essa primeira coluna toda com tempo, né? Com cada instante em que foi analisado e sua respectiva posição, né? Aqui a gente tem uma quantidade bem grande, tem 1805 linhas. Isso tudo a gente vai levar aqui para o outro script, o tratamento de dados. Aqui a gente carrega aquele arquivo com todas as posições, né? A gente armazena ele novamente em uma tabela, a gente abre ele nesse script agora. A gente joga fora os primeiros 50 elementos obtidos do vídeo, porque no começo do vídeo o contorno ele não é muito preciso, exatamente no comecinho do vídeo, ele demora um pouco tempo para se estabilizar certinho em volta da bolinha. Então, para não ter nenhum erro tão grave assim na hora de plotar o gráfico, a gente exclui os 50 primeiros só para garantir isso. Essa conta toda aqui, ela é feita utilizando a biblioteca do NumPy e, ela serve basicamente para converter os valores da posição que a gente tem na tabela para metros, porque o que a gente tem na tabela antes disso aqui é basicamente valores de pixels, né? Então a gente está convertendo pixels para metros aqui. Aqui a gente define a função, né? Função que a gente precisa, a função do movimento harmônico simples, com todos os seus parâmetros aqui, o tempo, o A, o B, o ômega e o φ. Novamente utilizando a biblioteca do NumPy para ter essas funções. Agora, utilizando uma outra biblioteca, que é a biblioteca do SciPy, a gente utiliza uma função muito útil dela, que, dado aquela tabela, a gente consegue encontrar todos os parâmetros daquela função, né, da função do movimento harmônico simples. Ela faz todo esse trabalho sozinho, então é extremamente útil para esse caso. A gente automaticamente já consegue o valor de A, de B, de ômega e de φ. Com isso, a gente adiciona mais uma coluna na nossa tabela, só para a gente colocar os parâmetros que a gente encontrou. E aqui é onde a gente plota o gráfico da posição em função do tempo, né? A partir da tabela que a gente tem, agora que a nossa tabela está completa,
A gente usa a biblioteca do Seaborn, que é basicamente para tornar o gráfico visualmente agradável, né? Que a gente define o tema padrão para os gráficos. Aqui, após isso, como a gente possui todos os valores do parâmetro, e um desses parâmetros é justamente o ômega, a gente consegue calcular o período. E a partir do período, a gente consegue calcular o fator de qualidade facilmente e printar ele aqui no terminal. Então, rodando esse arquivo, a gente tem aqui o gráfico, né, com todos os seus pontos amostrais e que foram obtidos durante o vídeo. E aqui em cima já dá para ver os valores que aquela função da biblioteca que a gente utilizou do SciPy conseguiu para o A, para o B, para o ômega e para o φ. Observe que aqui a posição ela já está convertida para metros, né? Então, foi basicamente 20 centímetros a 20 centímetros. Né? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria em valores de pixels aqui. E fechando o gráfico, a gente consegue aqui, printado no terminal, o valor do fator de qualidade.